boa noite, querido amigo, querida amiga da rede. Chegamos à nossa quarta aula do curso da criação à eternidade, a longa jornada dos filhos de Deus. Se você ainda não viu as 3 primeiras aulas, vai lá no meu canal no YouTube, Edivandro Correia, e veja as 3 primeiras aulas, se inscreva e também dê um joinha lá se você gostar para ajudar o nosso canal. Então agora nós vamos para a quarta aula, onde nós veremos a vida dos patriarcas de Israel. Os filhos de Israel, agora livres da escravidão no Egito, eles precisavam conhecer melhor o seu Deus e a sua vontade. Também conhecer os seus patriarcas. Por isso, Moisés, usado por Deus, escreveu o livro de Gênesis. Assim também nós. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você pode ver que o livro de Gênesis ele tem 50 capítulos. E Moisés usou 11 capítulos para contar o longo período da criação até Abraão. Cerca de 2000 anos. E usou 38 capítulos para contar a história dos patriarcas, de Abrão até José. Cerca de 350 a 400 anos. Veja a importância para Israel e para nós conhecermos a vida dos patriarcas. O que nós veremos hoje, de uma forma resumida, é claro, apenas um panorama, né? Abraão vivia em Harã, com a sua esposa Sarai e o sobrinho Ló. O seu pai Terá já era falecido. Como nós vimos na outra aula, todos na Babilônia, eles eram idólatras. Terá, Abraão e toda a família. Então, o Deus único, Criador, ele se apresenta para Abraão. E lhe faz um convite e também promessas. Acompanhe aí na sua Bíblia comigo, Gênesis capítulo 12, de 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse texto também é uma profecia para nós, quando disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Refere-se que de Abraão sairia o Messias, Jesus Cristo, o nosso Salvador, e assim o foi. Eu e você somos chamados também para sair deste mundo de pecado e de violência e viver uma nova vida com Jesus, em uma nova terra com o Senhor, aqui mesmo neste mundo. Então partiu Abrão com 75 anos de idade, levando a sua esposa, Sarai, e o sobrinho Ló, e tudo o que ele tinha em Harã, rumo à terra que o Senhor prometeu e o direcionou para ir. Foram cerca de 650 quilômetros de viagem. Esse chamado de Abrão ocorreu por volta do ano 2084 a.C., viu? Em Gênesis 13 diz que houve fome na terra de Canaã. E Abraão, ele vai para o Egito. E lá ele tem temor do faraó e disse a sua esposa Sarai ser a sua irmã. Mas depois o faraó descobre que era a esposa e os expulsa da terra do Egito. Ainda em Gênesis 13, ocorre a separação de Abrão e o seu sobrinho Ló. Ló escolhe ficar nas campinas do Jordão, em Sodoma,
e Abrão fica nos carvalhos de Manré. Já em Gênesis 14, Abrão recebe uma visita de alguém muito especial, Melquisedeque, o rei de Salém, que lhe traz pão e vinho, e Abrão lhe entrega os dízimos. Existe uma especulação aí, entre os teólogos, que quem seria esse Melquisedeque? Mas ninguém pode provar, ninguém tem certeza. Mas a especulação é que eles dizem ser o filho de Noé, Sem, já idoso. Bom, ele era vivo ainda nessa época, pois ele morreu depois de Abraão ainda. Sem viveu 600 anos e ele morreu 30 anos depois da morte de Abraão. Bom, então nós não temos certeza, né? Mas Deus o sabe, não é isso? Em Gênesis 15, Deus promete um filho a Abraão e diz: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes contar. E disse Deus: será assim a tua posteridade. Creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Olha, tem duas coisas muito importantes nesse texto aí, viu? A primeira qual é? Se você já entregou a sua vida a Jesus Cristo, você também é filho de Abraão, através de Jesus Cristo, diz a palavra. E o segundo, Abraão é tido por justo apenas por crer no Senhor, sem obras. A graça de Deus fez de Abraão justo. Olha que foi antes da lei isso. E ele foi tido por justo apenas por crer no Senhor. Eu e você, a palavra diz, aquele que crer e for batizado será salvo. Se nós crermos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador e andarmos com Ele, seremos salvos pela graça sem obras. Vamos lá. Gênesis 16 foi uma das piores viagens que Abraão fez, devido à sua impaciência de esperar a promessa de Deus se cumprir. Abraão e Sara, eles decidem ajudar a Deus. Olha só, para nós a palavra diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou em minha direção. Então nós temos que esperar em Deus e não querer ajudar a Deus como fez Abraão. Veja só. Então Abraão se deitou com a serva egípcia de Sara, Agar, e tem um filho com ela, Ismael. E Abraão tinha 86 anos nessa época. Da geração de Ismael, eles vivem em briga até hoje com Israel. Eles são os árabes. Veja só o problema que causou, né, esse filho de Abraão com a serva Agar. Os árabes, e até hoje, eles não se entendem com o povo de Israel. Eles são descendentes de Ismael. Em Gênesis 18 e 19, nós vemos a destruição das duas cidades corrompidas pelo pecado, Sodoma e Gomorra. De lá só se salvou Ló e as suas duas filhas, porque Abrão intercedeu por eles. No capítulo 21, a promessa se cumpriu, e Abrão com 100 anos e Sara estéril com 90, eles têm um filho, Isaque. Isso se deu por volta do ano 2060 a.C., viu? No capítulo 22, Deus pede Isaque, jovem, em sacrifício para Abraão. E Abraão não nega e leva o filho ao monte Moriá. Mas, na hora de sacrificar, Deus o manda parar, pois Deus já tinha visto o temor de Abraão por Deus, que não negou o seu filho. Então Deus vai lá e dá um cordeiro para eles sacrificarem em lugar de Isaque. Esse fato tem uma profunda tipologia com o sacrifício do nosso Jesus Cristo, que Deus entregou como um cordeiro em nosso lugar. Aleluia! Glórias a Deus!
Já no capítulo 23, nós vemos a morte de Sara. E no capítulo 24, Abraão manda o seu servo ir à terra de seus pais, buscar uma esposa para Isaque. E eles encontram Rebeca, neta de Naor, irmão de Abrão, e a levam para Isaque. Já agora, Abrão, viúvo, se casa novamente com Setura, e ele tem mais 6 filhos com ela. Então, Isaque, em Gênesis 25, diz que ele tinha 40 anos, ele se casou com Rebeca. E ela também era estéril. E Isaque orou 20 anos por um filho. E aí, então, quando ele tinha 60 anos de idade, ele foi pai de gêmeos, hein, ainda. Esaú e Jacó. Isso foi por volta de 2001 a.C. Agora, no ano 1984 a.C., com 175 anos, morre o amigo de Deus, Abraão. Isaque recebe e desfruta de toda a riqueza que tinha Abraão, até as promessas, né? Agora, já os filhos de Isaque não tinham uma boa união. E já Isaque, idoso com a visão fraca, foi enganado pelo filho Jacó, se passando por Esaú, que recebeu a bênção da primogenitura, sendo Jacó mais novo do que o irmão Esaú. E depois de ele enganar o pai cego e o irmão, está em Gênesis 27 e 28, Jacó, ele foge para a casa do tio Labão, que era um outro enrolão como o sobrinho Jacó. E Jacó trabalha 20 anos para o tio Labão. E ele fica com as 2 filhas de Labão, Raquel, Lia e também muito dos seus gados. Jacó, ele se cansa uma hora dessa vida trapaceira, enganadora que ele vivia. E ele sai num caminho, num lugar chamado Val de Jaboque. Ele tem uma luta com um anjo de Deus. E eles lutam por toda a noite. Ao amanhecer o dia, Jacó, ele foi ferido na coxa pelo anjo. Mas o anjo o abençoa, assim como ele muito queria e desejava. Então o anjo abençoa aí Jacó, e Deus mudou o nome de Jacó, que passou a se chamar Israel, que quer dizer aquele que lutou com Deus. Então agora Israel volta para a terra de seus pais, e ele é bem recebido pelo irmão Esaú. Eu vou falar agora as esposas e os filhos de Israel. Isso é muito importante você guardar o nome deles, porque eles são as 12 tribos de Israel. E eu vou passar eles para você agora. De Lia nasceu Ruben, o primogênito, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. De Raquel, que Israel mais amava, demorou para Raquel lhe dar filhos, pois ela era estéril também. Mas depois de muito orar a Deus, Deus lhe concedeu um filho, José. Mas Raquel, ela queria outro filho, e Deus lhe concede o último filho de Israel, Benjamim, o seu nome. Mas Raquel morre no parto de Benjamim. Teve também a serva de Raquel, Bila, que ela deu a Israel Naftali e Dan. E a serva de Lia, Zilpa, lhe deu Gade e Azer. Por volta do ano 1881 a.C., morreu Isaque, com 180 anos, e os seus filhos Jacó e Esaú o sepultaram junto a seu pai Abraão. Israel, ele amava o seu filho José, por ele ser o filho da velhice e também ser o filho de Raquel, que ele muito amava. Mas os irmãos tinham inveja dele,
Ainda mais porque o pai fez uma túnica para José. E também José, ele era um sonhador e ele via toda a família se dobrando diante dele. Isso está em Gênesis capítulo 37. Então, os irmãos se uniram num plano de jogar José num poço e pegar a túnica, sujar com sangue animal e dizer que ele foi morto por um animal selvagem para o pai. E assim o fizeram. Mas eles se arrependeram e tiraram ele do poço e venderam ele como escravo aos ismaelitas, que eles vinham no caminho. E esses ismaelitas, eles venderam no Egito a um oficial do faraó, Potifar. José então passou a ser um escravo no Egito. José tinha 17 anos quando isso se deu. Imagina como ficou o coração de Israel ao saber que seu amado filho José tinha morrido. O que a inveja faz com o ser humano? Como é maligno. A palavra diz que a inveja corrói os ossos. Terrível. Em Gênesis 39, nós vemos José na casa de Potifar. E ele prosperou, pois Deus era com José. E Potifar o pôs como mordomo. E ele cuidava de tudo na casa de Potifar. Menos, é lógico, da esposa, né? Do seu senhor. A palavra diz que José, ele era um jovem muito formoso. E a mulher de Potifar o desejou. Mas José, sendo jovem de Deus, ele sempre fugia dela. Então ela se revoltou com ele e armou uma cilada para José. E o acusou de tê-la forçada a se deitar com ele. Então José vai para uma prisão. E lá, na prisão, ele começa a interpretar o sonho dos presos que lá estavam. Aí o faraó também tem um sonho que só José no Egito conseguiu interpretar. E o sonho dizia o seguinte: 7 vacas magras engoliam 7 vacas gordas, e 7 espigas de milho mirradas engoliam 7 boas. E José interpreta, pela mão de Deus, o sonho de Faraó. No Egito haverá 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Então o Faraó vê que José, ele era um jovem especial. E ele coloca José como governador de todo o Egito. E quem iria cuidar deste processo de economias para o Egito nesse tempo de seca. Durante o governo de José, o Egito só cresceu, mesmo no tempo de fome, porque Deus era com José. E povos vinham de longe comprar no Egito. Inclusive, os irmãos de José foram lá por 2 vezes. E José se apresentou na segunda vez aos seus irmãos. E José os perdoou e ainda mandou eles trazerem Israel, seu pai, e toda a família para o Egito. E olha, a família de Israel que desceu para o Egito era 70 vidas. Em Gênesis 46, 30, nós vemos o encontro de José com seu pai Israel. Disse Israel a José: já posso morrer em paz, pois já vi o seu rosto que ainda vive. Que encontro tão lindo deve ter sido isso. Jacó achou que já tinha morrido seu filho José, mas o vê como governador do Egito. Que alegria deve ter tido Israel neste momento, hein? Mas antes de Israel morrer, ele ainda viu os filhos de José, Manassés e Efraim, nascido no Egito. Também Israel abençoou os seus 12 filhos. E depois, com 147 anos de vida, aproximadamente em 1854 a.C., morre
Jacó, o Israel de Deus. Após a morte de Israel, os irmãos de José, eles temeram, porque achou que José ia se vingar dos irmãos. Veja só a resposta de José, em Gênesis 50, 19 e 20. Não temas, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós fizestes mal, mas Deus o tornou em bem. Viveram todos os filhos de Israel no Egito, e lá morreu também José com 110 anos, por volta do ano 1802 a.C. Muito bem, amém, queridos? Aí nós vamos dar uma parada, né, na sequência desse estudo, vai ser na próxima aula. E você pode ver aí a história dos patriarcas de Israel. Nós estamos aqui encerrando. Eu espero que você tenha gostado. Veja de novo, porque, né, são muitos fatos e muitas pessoas. Veja esta e veja outras aulas. Eu quero agradecer a Deus, agradecer a você. Na próxima semana, se Deus permitir, nós estaremos de volta aqui para a próxima aula. Que Deus o abençoe e o guarde. E até a próxima, se assim o Senhor permitir. Amém e graças a Deus.